Pensando no que as pessoas na internet, no YouTube, nas redes sociais, elas se interessam por tanta bobagem em termos de religião. Quanto mais surge coisas esquisitas, mais as pessoas se atraem, mais as pessoas buscam, como se houvesse uma revolta espiritual muito grande com as coisas que são boas, são dignas e que são verdadeiramente aceitáveis numa estrutura mais ortodoxa. O que eu quero dizer? Essa semana eu, acompanhando alguns canais que conheço e que acompanho, de duas jovens, e por causa da produção dos seus vídeos, eu achei muito interessante o que elas produziam e me chamou a atenção o fato delas saírem do nada e organizarem a sua vida, financeiramente falando. Eu acompanhei algumas, mas parece que há uma combinação de quem faz a bobagem maior, ou quem luta mais pelos rompimentos com a ortodoxia cristã. E uma delas, que eu seguia há mais tempo, que ensinava sobre finanças, como sair de uma posição de dificuldade, se envolver com a internet e crescer financeiramente, se posicionar, mudar de local, ter um certo crescimento financeiro e profissional. E de repente a pessoa muda sua estrutura de pensamento e começa a falar da sua religiosidade. E nessa conversa ela fala sobre que já foi evangélica, já foi católica, já foi evangélica, e que agora era luciferina, quer dizer, seguidora de Lúcifer. E eu fui olhar os comentários e é uma tristeza a quantidade de pessoas falando tanta besteira. Eu também sou, eu lhe admiro muito mais. E é interessante que essa jovem senhora, que a gente sabe que ela nem acredita nisso, mas ela faz porque deu like. E os likes são importantes. Para completar, deixa eu atravessar aqui. Olha como o local está florido. A produção linda. Xanana. E nessa conversa dela, ela falava que
já tinha sido protestante e que o catolicismo era a religião dela, porque ela viu que era uma religião boa. E ela foi dar os argumentos que fizeram com que ela se convencesse que o catolicismo romano era a religião. Então, dessa forma, tanto a jovem que dizia ser agora luciferina, quanto a outra jovem que disse que abandonou o protestantismo para ser católica romana. Deixa eu dizer uma verdade aqui, que poucos têm coragem de dizer, mas eu vou dizer. Quem um dia foi resgatado das mentiras do catolicismo e encontrou o seu Jesus, jamais, volto a dizer, jamais volta à condição anterior. Uma vez que você encontrou no Evangelho de Cristo a verdade, você não volta atrás. Então, quem disser que era protestante e voltou para o catolicismo, você desconfie. Porque na realidade essa pessoa nunca foi protestante, nunca foi evangélica, nunca foi nem cristã, não sabe nem o que é isso. E por isso, essa pessoa confusa, ela diz essas bobagens. Porque o evangelho é como podemos dizer, é a libertação de uma prisão ideológica ensinadas pelos antigos conquistadores do Brasil, e que alega ser a igreja verdadeira. Jesus Cristo nunca criou igreja, nem placa de igreja. Ele ensinou o evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, aquele que encontrou a Cristo verdadeiramente, não no meio à miscigenação, a mistura daqueles panteões de santos, esse Jesus não é o nosso Jesus. Nós não cremos num Jesus morto, não cremos num Jesus crucificado até hoje, mas nós cremos num Jesus que ressuscitou, que está vivo. Preste bem atenção nisso, ele está vivo, ele reina. E se você encontrou a Jesus e se tornou crente, se tornou evangélico, cristão, evangélico, protestante, nunca mais você volta àquele velho estado. Quanto mais pertencer a religiões interativas, religiões que são da moda, como luciferismo, satanismo, essas religiões afro-brasileiras. Eu não estou fazendo discurso de ódio. Respeito todos que acreditam nessas bobagens, mas eu prego a palavra, é a verdade, a vida, que é Jesus Cristo. Então, quando ouvi alguém dizer, eu saí do catolicismo ou do protestantismo e vim para o catolicismo, essa pessoa estava mais perdida do que segue em tiroteio. Não sabia nem onde estava.
e pegou a primeira desculpa que teve. Mas a gente perdoa. Aceito a sua ignorância, lamento, mas um dia você encontrará a verdade. E quando você encontrar a verdade, eu espero que você esteja do lado certo. Então, essa é a minha opinião. Se você concordar, glória a Deus. Se você não concordar, glória a Deus também. Não estou aqui para agradar ninguém. Tá certo? Apenas falar o que é a verdade e aquilo que todos deveriam crer. Tá certo? Então fica com Deus e até o nosso próximo encontro.